dream, so I'll keep sleeping. So now my... Oi pessoal, bom dia para vocês. Eu vou iniciar um novo vídeo hoje com vocês. É um vídeo um pouquinho diferente, falando de uma experiência que eu tive. Uma experiência dolorida, mas que eu venci. E se tiver alguém que esteja passando por alguma coisa parecida, ou alguém na família que esteja passando, creia, você vai vencer. Existe um Deus que ele peleja por mim e por ti. E por mais que aos nossos olhos nós olhamos e achamos que não tem solução, não pode não ter solução para o humano aqui na terra. Mover as mãos e fazer, mas para o nosso Deus tem solução. É aí que o Senhor entra e age, e a vitória ele entrega em tuas mãos, assim como ele entregou nas minhas mãos. Alguns anos atrás, eu descobri que eu estava com uma pedra na vesícula. Eu comecei a sentir dores no estômago. Eu achava que era estômago, porque eram dores muito fortes. Eu comia um pedaço de pão, eu sentia muitas dores, e um alimento mais forte, né? Eu sentia muitas dores. Então, ali eu comecei, para essas dores passar, eu tomar um analgésico em casa não passava, não não tinha resultado. E eu tinha que ir para o médico no hospital, eu tinha que ficar lá tomando soro na veia para essa dor passar. E então resolvi procurar um profissional para estar pedindo os exames, fazer os exames. Então foi pedido para mim fazer o abdômen total, o ultrassom abdômen total. E ali eu descobri nesse exame que eu tinha uma pedra na vesícula de 5 milímetros, uma pedra muito pequena. E então ele me falou que só ia se resolver, que não tinha medicamento para isso, era somente a cirurgia. E pelos fatos que eu já tinha já assim um histórico atrás de 3 anestesias, e eu tinha um trauma porque eu sofri muito com as anestesias, né? Não pegava tal, e 2 gestação, uma coletagem. Então uma anestesia que eu tinha tomado era aquela geral. Então eu tinha medo e eu falei assim, não, eu vou mudar todinha a minha alimentação. Eu pesquisei, me informei com os médicos, internet, o que seria melhor eu fazer sobre alimentação para que aquele quadro viesse mudar. Eles falaram para mim, me orientaram, eu vi na internet também, que eu deveria estar mudando sim para uma alimentação saudável. E ali eu fiz, era adquirir mais, não que eu não comesse verdura, mas eu aumentei a quantidade de verduras na minha comida. E refrigerante eu cortei, fui radical, cortei mesmo. E ali melhorou. Eu passei alguns meses, eu creio que uns 6 meses mais ou menos, sem dor, não sentia nada. Mas quando foi um dia, eu fui levar uma amiga minha, acompanhar ela, me pediu para me acompanhar, ela ia numa endócrino, passar por uma consulta, e eu fui acompanhar ela, né? Fui levar ela, e no consultório eu comecei a sentir dor. E eu tinha na minha bolsa um analgésico que eu carregava. E ali eu tomei o analgésico no consultório mesmo, eu tomei. Mas as dores não cessavam, pelo contrário, foi aumentando. Aumentando de tal maneira que a médica me chamou dentro do consultório dela e foi me examinar. Eu estava toda vermelha,
a pressão alterou, eu estava muito mal. E ela fez uma carta para mim ir direto para a cirurgia. E eu fiquei muito com medo de ir. E eu fui procurar um médico daqui da cidade, voltei. A minha filha teve que me buscar porque eu não tinha condições de dirigir. Eu estava muito mal, as dores eram muito fortes. E eu fui procurar um médico. Isso era numa terça-feira. Eu fui procurar um médico à noite e eu não o encontrei. Ele estava em outra cidade de plantão. Passei, fui pro postinho, tomei remédio na veia, aliviou muito pouco, não cortou como era de costume que cortava a dor, não cortou. Na quarta-feira de manhã, eu peguei o telefone de um médico da cidade vizinha aqui, que essa outra cidade que eu estava era a cidade de Jacareí, que eu estava. Aí eu voltei para minha cidade aqui, Garatá, e eu fui para cidade de Santa Isabel, onde eu entrei em contato com um médico, um cirurgião, que eu marquei consulta com ele, e ele fez ultrassom na hora ali, e ele viu que a minha vesícula estava muito inchada e que a pedra estava para sair. Estava já na entrada da vesícula ali para sair a vesícula, ela estava tampando a vesícula, a entrada da vesícula, a pedrinha. E estava muito inchada. E ele falou assim: "Olha, eu falei, eu não tenho condições de fazer, de pagar." Era, na época, a cirurgia ficava em R$ 3.000. Eu não tinha condições de pagar. E ali eu falei assim: "Doutor, eu não tenho esse dinheiro." Ele falou assim: "Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar, você vai ser medicada no hospital e você aguarda." Isso era numa quarta-feira. "Aguarda até na, na segunda que eu vou estar de plantão na Santa Casa e aí você vem, eu já sei do teu caso e eu vou fazer a cirurgia pelo SUS para você." E então eu vim embora para casa e eu passei na casa da minha filha, que ela estava morando na cidade. Eu moro num sítio, ela mora na cidade. Eu passei na casa dela e ela foi até a escola buscar o meu filho que estava no pré. E nesse intervalo que ela saiu, eu estava com meu esposo lá, eu fui, comi um pedacinho de pão pequenininho, com um pouquinho de café com leite. A dor não tinha cessado totalmente, eu estava sentindo uma bem leve, mas ainda estava sentindo. Mas aquilo veio como uma bomba dentro de mim, aquele pão. Aí meu esposo me levou, eu não cheguei a ver nem minha filha e nem o meu filho. Eu saí antes deles chegarem e ele me levou para o posto. Ele me aplicou um remédio ali, um analgésico, e eu fui embora para casa e meu filho ficou com a minha filha na casa dela. Quando eu cheguei na minha casa, eu já não aguentava mais parar de pé. Eu caí, simplesmente eu caí, minhas pernas não mais sustentavam o corpo. Então o meu marido pegou o telefone num jornalzinho. E nós sabemos que médico, para atender telefone, ligação, eles falam pelo WhatsApp, mas para atender ligação é muito difícil, ainda mais à noite. Eram umas 8 horas da noite, meu esposo ligou para o médico e ele atendeu o telefone. Imediatamente ele atendeu o telefone. E meu esposo explicou a minha situação. Ele falou: "Leva ela para passar." Eu não estava com o estômago vazio, então eu não podia passar por uma cirurgia naquele instante. "Leva ela para o posto e ela vai passar a noite lá, no postinho de Garatá. E amanhã cedo você me traz ela aqui que eu vou operar ela." Pessoal, nós não tínhamos um centavo no bolso para falar assim: "Eu vou pagar a cirurgia."
Mas nós fomos pela fé. E ali o meu esposo me levou para o postinho, fui carregada, foi até o meu cunhado com a minha cunhada que me levaram, porque o meu esposo ele não tinha condições de dirigir, ele estava tão preocupado comigo, ele me carregando nos braços. E ali eu passei a noite, eu cheguei naquele posto, foi um momento tão difícil, porque a minha boca ela secou tanto, mas tanto, que parecia que ia explodir, que ia trincar, tamanho secou tudo. E a dor, que a vontade que eu tinha era de cavar o cimento, a parede, de tanta dor que eu tinha. E nada cessava. Teve um momento que o médico veio e aplicou morfina. Então, no outro dia de manhã, eu passei a noite em claro. No outro dia de manhã, o meu esposo ao meu lado passou comigo ali. Eu agradeço a Deus, louvo ao Senhor pelo meu esposo. Ali nós fomos para Santa Isabel, chegou lá, eles já levaram me lembrei de um detalhe, que quando eu estava me preparando para ir para Santa Isabel, a minha sogra chegou e me deu um abraço. E depois que passou, que eu voltei, ela falou assim: olha, eu fui te dar esse abraço porque eu tava com tanto medo que você não voltasse mais. E ali, quando eu cheguei em Santa Isabel, fui direto para a sala de preparação. Eles não conseguiam pegar veia. Chegou um momento que eu falei pro enfermeiro: por favor. Era uma moça que estava tentando pegar minha veia. Eu falei para ele assim, um enfermeiro-chefe, falei: por favor, eu não aguento mais sofrer. Aí ele pegou e veio e ele pulsionou a veia. E foi feito os exames ali rápido para mim ir para as mesas. E nós sabemos, vocês podem procurar aí, que a cirurgia de vesícula é uma cirurgia muito rápida. É rapidinho. No máximo, estourando, é 1h15, no máximo. Não passa disso, é rapidinho. E eu fui pra sala. Eu já estava um tempo já, quando eu tive um reflexo muito rápido, muito rápido. Eu via o meu corpo pulando, todinho pulando, o meu corpo estava agitado e eu vi por um segundo, eu vi um barulho de UTI, que eu já entrei na UTI, eu sei, aqueles barulhos daqueles aparelhos. Eu muito rápido e aí apagou tudo. Eu vi uma máscara, apagou tudo, eu não vi mais nada. Eu entrei na mesa, era meio-dia que eu entrei para a sala de cirurgia para iniciar a cirurgia. Eu cheguei no hospital 8 da manhã, enquanto aí foi o preparativo fazendo os exames para entrar na sala. Aí eu entrei, meio-dia se iniciou a cirurgia. Eu fui chegar no quarto, saindo da cirurgia, 7 horas da noite. A minha cirurgia durou 5 horas. 5 horas a minha cirurgia durou.
o médico, no outro dia, ele entrou, o meu esposo com a minha mãe ficou todo o tempo no hospital, me esperando. Eu saí. O médico entrou no outro dia, ele falou, se eu soubesse que você estava aqui, eu tinha vindo conversar com vocês, falou pro meu esposo. Ele relatou que quando ele me abriu, ele pegou a vesícula. Cadê a pedra? A pedra não estava mais dentro da vesícula. E ali ele falou, agora eu tenho que achar essa pedra. E ele começou a procurar a pedra. E ele não conseguia encontrar. Ele jogava soro para submergir e nada. Ele teve que chamar o médico que estava de plantão na Santa Casa para ajudá-lo. E esse médico chegou e falou assim, vamos abrir toda a barriga. Vamos abrir tudo. Porque o corte que ele fez foi um corte assim, pequenininho. E ele queria abrir toda a minha barriga. E nós sabemos que quando há uma cirurgia muito extensa, assim, o corte muito grande, a possibilidade da pessoa sobreviver é menor. Sobrevive, muito sobrevive, mas é menor. E ali o médico falou, não, vamos tentar mais um pouco. E ali eles tentaram. Procuravam, no intestino não estava, no pâncreas não estava, e a pedra tinha se perdido dentro de mim. Era esse o motivo que eu tinha perdido os movimentos das pernas no dia anterior que me levaram para o postinho. Era porque a pedra tinha se perdido dentro de mim, caiu. Então tirou todinho o movimento da minha perna. Aí, quando foi que ele jogou muito soro dentro de mim para ver se conseguia aquela pedra submergir. E a pedra submergiu e ele conseguiu pegar a pedra. E ali levaram a vesícula para biópsia. E no outro dia de manhã, ele veio e falou para mim que ele precisou me entubar. Foi o barulho que eu ouvi. E não tinha tempo de chegar para o meu esposo para ele assinar, para ele autorizar. Não havia tempo, não tinha tempo. Ali o meu esposo aguardando e eles aplicaram aquela anestesia que o coração bate pelos aparelhos que mantêm o coração batendo, todos os órgãos param. Que quando é aplicado esse tipo de anestesia, é preciso autorização da família, porque a pessoa pode não voltar. Mas quando nós temos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso à nossa frente, conduzindo a nossa vida, nós não precisamos temer. Que o Senhor Jesus faz, Ele conduz, Ele age, Ele realiza tudo novo em nossas vidas, assim como realizou na minha, realizará na sua. Eu voltei daquela sala, cheguei no quarto às 7 da noite, quando não precisei ir para a UTI, ficar em recuperação na UTI. Olha como Deus é maravilhoso. E quando eu cheguei, eu não via nada. Não sei o que eu falei, não sei o que eu fiz. Mas eu comecei a recuperar a consciência, a lembrar de alguma coisa, era 10h30 da noite. E no outro dia o médico relatou tudinho o que tinha acontecido com meu esposo, falou para ele o trabalho que deu, a dificuldade que houve,
a complicação durante a cirurgia, os procedimentos que ele teve que fazer. E se eu tive, geralmente, de um dia para o outro, né? A pessoa opera da vesícula quando ocorre tudo bem, opera num dia, no outro dia a pessoa pode receber alta. Eu tive que ficar 3 dias no hospital, né? Eu tive que ficar lá de observação, mas fiquei bem, estava me sentindo muito bem. Não era necessário nem ficar os 3 dias, mas é procedimento pelo o que se passou durante a cirurgia, ele pediu para que ficasse lá para ser monitorado por eles, né? Então, depois que eu saí, voltei, tive que ficar com dreno, né? Dentro de mim, ficar com dreno. E fui tirar o dreno e aí saiu o resultado da biópsia da vesícula. Ele olhou para mim, ele olhou na vesícula e na biópsia ali, no que estava escrito sobre a vesícula, naquele papel, e ele falou para mim assim: olha, a sua cirurgia foi realizada na hora certa. Você tinha simplesmente, no máximo, não passava disso. Isso se você chegasse, essas foram as palavras do médico, a 24 horas de vida. A sua vesícula estava necrosando. A nossa palavra, né, para pessoas que não sabem o que quer dizer necrose, podre. E já estava contaminando já o fígado, tanto que foi tirado um pedaço. E eu, naquele momento, eu ergui as mãos para o céu e agradeci ao Senhor. Porque nós sabemos que médico não atende telefone assim de pessoas que eles não conhecem, que não são pacientes deles. Eu não era paciente dele. Eu tinha ido durante o dia passar por uma consulta, a primeira vez que ele tinha me visto. Ele não me conhecia. E ali foi as mãos de Deus, no prosseguimento, guiando na direção da minha vida. Porque quando Deus tem algo a fazer, Ele faz. Quando Deus tem algo a cumprir na minha, na sua vida, Ele cumpre. Não fique com medo. Não temas. Se você está passando por algo na sua vida que você acha que é impossível você sair, saiba que nós temos um Deus vivo que está vendo. Creia nele. Firma a tua fé no Senhor. Olhe somente para Ele. Não queira você se firmar no humano, porque quem usa as pessoas aqui na terra para nos ajudar é Deus. Nós humanos aqui nessa terra, nós não temos poder para nada. Mas Deus tem. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Creia, somente creia. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deus, Ele me livrou da morte. Várias experiências eu tive com o Senhor. Mas hoje eu vim relatar para vocês essa, que eu tinha apenas 24 horas de vida. Talvez não chegasse a isso. Mas Deus chegou e falou: não, ainda não é o momento dela partir. Ela ainda vai ficar. Vai criar o filho, vai curtir os netos. Minha filha estava grávida na época. Ela estava gestante do primeiro filho dela. E eu falo para você, não desista, creia. Creia no Senhor, porque Ele tudo fará.
Deus diz na palavra dele que ele jamais lança fora aquele que se achega a ele. Creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Amém? E eu termino esse vídeo aqui agradecendo a companhia de vocês grandemente. Muito obrigada. E vamos continuar juntinhos aí, tá bom? E se você gostou desse tipo de vídeo, manda aí a sua mensagem. Escreve aí que a gente vai relatando as experiências que nós tivemos, tá bom? E eu agradeço a companhia grandemente. Você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal para o crescimento do canal. Você que gostou desse relato, deixa o seu like, divulga o canal para nós juntos crescermos juntinho, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe grandemente a todos vocês. Tchau!